Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Esta semana estamos entrando aqui no livro de Hebreus e o tema é Jesus Cristo, o autor da eterna salvação. Nós estudaremos os seguintes tópicos. Jesus Cristo é o autor da eterna salvação. Jesus Cristo passou por todo tipo de sofrimento para que pudéssemos entender e nos ajudar quando nós sofremos. As bênçãos de Deus são para que os que não endurecem o coração. Os que servem no reino de Deus têm que ser chamados por Deus. Nós estudaremos esses tópicos e eu convido você a ficar aqui comigo até o final. Convido também você a se inscrever, se você ainda não é inscrito, deixe aqui o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações. É muito importante aí para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. E agradeço desde já a todos vocês que participam aqui na aula. Bom, vamos aprender sobre o livro de Hebreus. É um livro do Novo Testamento, quando Paulo escreveu esta carta aos membros da igreja de origem judia, a fim de persuadi-los de que os aspectos significativos da lei mosaica tinham sido cumpridos em Cristo, sendo aquela substituída pela lei maior do Evangelho do Salvador. Retornando a Jerusalém no final de sua terceira viagem missionária, Paulo viu que muitos membros judeus da igreja ainda se achavam comprometidos com a lei de Moisés. Isso aconteceu pelo menos 10 anos depois de ter sido realizada uma conferência da igreja em Jerusalém, determinando que certas ordenanças da lei mosaica não eram necessárias à salvação dos gentios cristãos. Aparentemente, logo depois disso, Paulo escreveu aos Hebreus a fim de mostrar-lhes, por suas próprias escrituras e por meio de raciocínio sadio, porque não mais deviam apegar-se à prática da lei de Moisés. Os capítulos 1 e 2 explicam que Jesus é maior do que os anjos. Capítulo 3 a 7 comparam Jesus a Moisés e a lei mosaica e testificam que ele é maior do que ambos. Eles também ensinam que o sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o arônico. Os capítulos 8 e 9 descrevem como as ordenanças mosaicas prepararam o povo para o ministério de Cristo e de que modo Jesus é o mediador do novo convênio. O capítulo 10 é uma exortação à diligência e à fidelidade. O capítulo 11 é um discurso sobre a fé. O capítulo 12 traz advertências e saudações. O capítulo 13 diz respeito à natureza honrosa do casamento e à importância da obediência. Bom, esse é o resumo do livro de Hebreus. Eu convido você a ler o livro na íntegra. Eu selecionei aqui algumas escrituras relacionadas ao livro de Hebreus, dentro desses tópicos, através do manual Vem Segue-me. Também falo para vocês de que nós utilizamos aqui as escrituras na lousa para que nós possamos juntos beber a água diretamente da fonte. Eu procuro evitar o máximo aqui opiniões pessoais a fim de evitar qualquer tipo de erro, porque nós temos os manuais, temos as escrituras, e é dentro dessas escrituras, dentro desse manual, que a gente segue o padrão daquilo que nós precisamos aprender e quais são os princípios que nós precisamos aprender dentro de cada livro, dentro de cada escritura. Então, eu espero que você me entenda quando eu coloco aqui as escrituras, não fico falando aqui somente da boca para fora, coisas da minha mente, tá certo? Então, eu coloco aqui para que a gente possa beber juntos dessa água da fonte, tá ok? Bom, primeiro tópico, Jesus Cristo é o autor da eterna salvação. Hebreus 1, de 2 a 3 diz: a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, a gente vê Hebreus falando aqui, logo de início, sobre a importância do papel de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. E nós vamos aprender o quanto ele fez e o quanto ele foi importante para pagar pelos nossos pecados, né, através do seu sacrifício expiatório.
Hebreus 1, de 9 a 10. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Então, aqui, Hebreus testificando sobre a criação, né, sobre a iniquidade que o povo estava amando, né, se desviando do caminho do Senhor, indo pela desobediência, e fala também sobre Jesus Cristo, ele ajudou nessa criação a fundar a terra, os céus e todas as coisas que aqui são criadas. Próximo tópico, Jesus Cristo passou por todo tipo de sofrimento para que pudesse nos entender e nos ajudar quando nós sofremos. Então, Hebreus, ele fala sobre esse sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de nós, para que a gente possa saber que ele passou por isso, para poder entender quando nós também passamos por qualquer tipo de sofrimento. Então, ele nos ensina através dessas escrituras. Hebreus 2, de 9 a 10. Porém, vemos coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas, e mediante o qual todas as coisas existem, trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelas aflições o autor da salvação deles. Então, ou seja, tudo que existe é a honra e glória do Salvador Jesus Cristo. Sobre todas as coisas, ele provou, ele viveu aqui, sofreu a morte por cada um de nós. Porque, na verdade, não auxilia os anjos, mas auxilia a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas concernentes a Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então, assim como cada um de nós podemos sofrer tentações, isso também aconteceu na vida de Jesus Cristo. E ele está aqui para ajudar toda a descendência de Abraão, ou seja, todos os filhos de Deus estão aqui sobre a face da terra. Hebreus 4, 14 a 15 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, mostrando a grandiosidade aqui de Jesus Cristo, que mesmo sem pecado, ele foi tentado, né? E ainda assim ele honrou o nome do Pai. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Essa graça que ela é necessária para cada um de nós, quando nós tentamos ser perfeitos, muitas vezes nós não vamos conseguir, vamos nos esforçar para sermos obedientes, mas aquele complemento da nossa fidelidade, aquele complemento que nós estamos buscando para sermos perfeitos, nós só vamos conseguir alcançar através da graça, que é oferecida por Jesus Cristo, através do seu sacrifício expiatório. Então, essa graça vai nos ajudar a sermos perfeitos. Hebreus 5, 7 a 9. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao qual o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, todavia aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, se você quer ser aperfeiçoado, se você quer obter a eterna salvação, basta você obedecer os ensinamentos, os mandamentos de Deus, seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sofreu, como eu disse, pagou pelos nossos pecados, ele se ofereceu para realizar a obra do Pai. Foi exatamente aquilo que Jesus Cristo fez. Ele fez sempre a vontade do Pai Celestial, de Deus, que o enviou aí para cumprir o seu propósito, né? E é isso que nós aprendemos no plano de salvação. Próximo tópico, as bênçãos de Deus são para os que não endurecem o coração. Hebreus 3, de 12
a 13. Vede, irmãos, que nunca haja em nenhum de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, nós precisamos ter aí um coração quebrantado, um espírito contrito, para poder aceitar o evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas, para que possamos aí amar uns aos outros e ter um coração ensinável, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Até o fim. Então, olha só como é importante, né, nós nos tornarmos participantes de Cristo, se nós tivermos firmemente esse princípio aí, essa confiança nele e nos seus ensinamentos, mas até o fim. Ou seja, não podemos desanimar, não podemos desviar do caminho, nem no início, nem na metade, mas sim perseverar no caminho até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Então, ou seja, de que maneira que nós podemos ouvir a voz, né? Aí estão os missionários pregando o evangelho no mundo todo. Tem vários canais no YouTube, assim como o meu, que pregam o evangelho de Jesus Cristo, estão aí ensinando e levando essa mensagem para muitas pessoas, mas talvez muitos ouvem, mas não acredita, ou seja, endurecem o coração acreditando que tudo isso é bobagem, né? Como nós dissemos em aulas anteriores, as pessoas estão cada vez mais vivenciando a apostasia em suas vidas, né? Se afastando do evangelho de Jesus Cristo, endurecendo o coração. Então, Hebreus ele ensina que nós devemos ter esse coração ensinável, que nós não devemos endurecer o nosso coração em relação aos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque havendo, ele continua no versículo 16, 17, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, porém não todos os que saíram por meio de Moisés do Egito, mas com que se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então aqui ele lembra, né, daquela situação de Moisés libertando o povo, né, do Egito, que viveram lá por um período de 40 anos. E ele fala no 18, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Então, aqui já fica a dica, né, para cada um de nós, esse ensinamento. Se nós quisermos estar na presença de Deus, nós precisamos ser obedientes e pessoas que possuem crenças, né? Essa incredulidade aqui, ela vai fazer com que nós não estejamos presentes na presença de Deus. Então, nós precisamos ser crentes em Jesus Cristo. A incredulidade não vai, o coração duro não vai nos ajudar. Então, a pergunta que eu faço é, né, que a lição nos ensina, o que podemos fazer para manter o coração receptivo à vontade do Senhor? Então, o que eu posso fazer para ser ensinável, né? Então, aqui a gente aprende em Provérbios 3, de 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, ou seja, vamos confiar no Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, né? Não vamos nos estribar no nosso próprio entendimento, porque se assim nós fizermos, nós seremos salvos e assim nós podemos ter um coração e manter um coração receptivo à vontade do Senhor. E quando você é aberto, você tem um coração ensinável para obedecer à vontade de Deus, cada vez mais você vai estar recebendo mensagem do Espírito Santo para poder te guiar, te orientar, porque o seu coração está aberto, está receptivo. Então, quando você age dessa maneira, mais o Espírito Santo vai falar das coisas que você precisa fazer na sua vida. Almas 5,15. Exerceis fé na redenção daquele que vos criou? Olhais para o futuro com os olhos da fé e vedes este corpo mortal levantado em imortalidade e esta corrupção levantada em incorrupção,
para apresentar-vos diante de Deus e ser julgados de acordo com as obras feitas no corpo mortal? Então, é dessa maneira que nós devemos ponderar se nós estamos preparados para se levantar em imortalidade, para poder, assim, ser julgado conforme as nossas obras. Último tópico, eu convido você a ficar aqui comigo, que eu já estou terminando. Os que servem no reino de Deus têm que ser chamados por Deus. Então, nós vemos muito conteúdo na internet, muitas pessoas se achegando a Deus pelos lábios, pelo seu próprio entendimento. As escrituras estão aí à vontade para que todos possam ler as escrituras, mas para servir no reino de Deus, nós precisamos ser chamados por Deus. Então, nós vemos a imagem do lado direito, né, uma pessoa que está sendo designada, alguma designação ela está recebendo por quem possua a autoridade. Então, não adianta você abrir um canal no YouTube, dizer que você não precisa de igreja, dizer que igreja é bobagem, dizer que não há necessidade de autoridade. Eu gravei um vídeo especial aqui falando sobre autoridade, né, a importância da autoridade. O que é autoridade? Você tem o conhecimento e a autoridade, assim como um advogado, ele vai para a faculdade, ele obtém o conhecimento e conclui o curso, recebe o diploma, e assim ele tem o conhecimento e a autoridade para exercer a profissão. Assim como o médico, por exemplo. Ele se matricula na faculdade, faz os anos de estudo de medicina, recebe o diploma, ou seja, o certificado que lhe dá autoridade para exercer aquela profissão. Não é verdade? Então, ele tem o conhecimento, porque ele foi para a faculdade, se matriculou, e tem autoridade, porque agora ele tem aquele diploma que lhe dá autoridade para poder trabalhar. Se você entra na faculdade, né, não faz a matrícula, passa todos os anos estudando, você não vai receber o diploma, você não vai ter autoridade para exercer aquela profissão. Você vai ter o conhecimento, mas não tem autoridade. Então, ou seja, para trabalhar, para servir no reino de Deus, você precisa ter a autoridade que vem através das designações, né? Você precisa ser designado para servir no reino de Deus, né? Através de um portador do sacerdócio. Então, o portador do sacerdócio, ele faz essa designação para você poder servir. Êxodo 28:1, a gente pode aprender um pouco mais. Diz assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele no meio dos filhos de Israel, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E ninguém toma para si essa honra, senão os que é chamado por Deus como Arão. Ou seja, não adianta você querer ir conseguir essa designação de ser chamado para servir por Deus. Você não compra isso, não, você não consegue comprar, você não consegue através de conhecimento, você precisa ser essa honra, né, de você ser chamado por Deus, ela só é dada àquele que é designado, como eu disse. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Hebreus 6:18-19. Antes de entrar nesse tópico aqui, então, só para encerrar esse assunto de servir, né, a responsabilidade que nós temos e a oportunidade que nós temos de servir a Deus através do sacerdócio, através dos nossos chamados, né, na igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que é o reino de Deus aqui na terra, que está preparando todas as coisas para a sua segunda vinda, que é a igreja que possui apóstolos vivos, videntes, reveladores, possui profetas, como em todas as dispensações houveram profetas, não é diferente nos dias atuais. Então, a igreja que está reorganizada aqui na Terra, ela age dessa maneira. Para você ser chamado, para você ser um portador do sacerdócio, você precisa receber através da imposição das mãos na sua cabeça, assim como nessa imagem do lado direito, para que você possa servir através de um chamado, se você for mulher, seja qual for o seu chamado, ou homem, né? E para os homens receber o sacerdócio de Arão ou o sacerdócio de Melquisedeque para poder assim realizar as ordenanças
que são necessárias para que a gente possa voltar à presença de Deus, assim como o batismo. Então, tudo isso é feito através de uma ordem, através de uma autoridade. Eu espero que você tenha entendido. Eu convido você a assistir aqui no canal essa aula sobre a importância da autoridade, tá bom? Para encerrar, Hebreus 6, 18 a 19. Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como uma âncora da alma, segura e firme, e que entra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, tendo se tornado eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio maior, sacerdócio de Melquisedeque. Nós aqui grifamos a palavra esperança, então, seja qual for o problema que você tenha na sua vida, qual for o desafio que você tenha, assim como o navio que está no maremoto, assim como o navio que está enfrentando ondas, está enfrentando desafios, né, ele sabe que se ele utilizar da sua âncora, né, ou seja, baixar a âncora, o navio ele não vai estar à deriva, o navio ele vai ficar ali parado, ele não vai estar à deriva, correndo risco aí de qualquer tipo de acidente. Então ele compara essa escritura, né, essa âncora da alma. O que que é a âncora da nossa alma? É a esperança. Então, seja qual for o desafio que você tem na sua vida, você tem uma âncora na sua alma, né? Essa âncora que vai te tranquilizar. Então, qualquer problema que você tiver, qualquer tempestade que você tiver enfrentando na sua vida, o que que você faz? Você utiliza dessa âncora da sua alma, que nada mais é do que a esperança. Então, se você tem essa âncora, você sabe que você tem essa âncora na sua alma, você sabe que você pode ter esperança. Nunca perca a esperança, ela sempre vai estar presente, assim como essa âncora está nesse navio aí, nessa imagem, né? Que é o que traz a tranquilidade para cada um de nós. Então, se você sabe que o navio está ancorado, ele não vai ficar à deriva, pode vir a tempestade que for, ele vai estar seguro. Então, ou seja, se você quer ter tranquilidade na sua vida, pode ter certeza, independente do desafio que você está enfrentando, você precisa ter esperança e saber que ela existe e que ela pode te dar paz e tranquilidade, que é o que nós precisamos. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo de guerra, né? Um mundo de iniquidade, um mundo de derramamento de sangues inocentes. Então, o mundo que nós estamos vivendo, realmente nós precisamos acreditar e saber que há esperança. E essa esperança vem através dos ensinamentos de Jesus Cristo, através do seu sacrifício que ele fez por cada um de nós, através de todos esses ensinamentos que nós aprendemos aqui nesta semana no livro de Hebreus. Bom, a próxima aula vamos continuar Hebreus de 7 a 13, o sumo sacerdote dos bens futuros. Estudaremos esses 3 tópicos. Eu convido você a ficar aqui comigo na próxima semana, estar aqui comigo na próxima semana, para nós continuarmos a estudar esse livro de Hebreus com muitos ensinamentos sobre Jesus Cristo, que foi aí a epístola escrita por Paulo. Provavelmente lá em Roma, segundo os estudiosos da igreja, essa epístola aí ela foi feita em Roma, durante esse período que Paulo estava na prisão. Bom, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou da aula, qual foi o ensinamento que você mais gostou. Compartilhe essa mensagem e eu fico por aqui. Até a próxima semana. Forte abraço.